A capacidade global instalada de células solares aumentou ano após ano na última década, impulsionada pela queda nos preços e pelo aumento da eficiência das células solares. Isso tem forçado os produtores de combustíveis fósseis a saírem do mercado por meio do avanço tecnológico. No final de 2019, a capacidade instalada total de células fotovoltaicas excedeu 630 mil megawatts, uma marca impressionante que continuará a aumentar nas próximas décadas. No entanto, nos 40 anos em que temos usado células solares, tem havido uma falha misteriosa que tem drenado a corrente elétrica potencial das células fotovoltaicas. Em testes de laboratório, células solares recém-fabricadas exibem uma eficiência de cerca de 20%, o que significa que poderiam converter 20% da energia solar incidente em corrente elétrica. No entanto, dentro de algumas horas de operação, essa eficiência cairia para 18%, uma queda de 10% na geração elétrica total. Perder 10% de 630 mil megawatts de potência não é um problema pequeno. Isso equivale a cerca de 30 usinas nucleares em termos de capacidade de energia, se os painéis solares pudessem operar o dia todo, o que não podem, mas você entende o ponto. Há muita eletricidade potencial sendo perdida. Não é de surpreender que cientistas e engenheiros tenham caçado a causa desse problema, chamado de degradação induzida pela luz, por 40 anos. E talvez finalmente tenhamos descoberto a causa por trás dessa perda misteriosa de energia. Para entendê-la, primeiro precisamos entender como funcionam as células fotovoltaicas. As células fotovoltaicas usam o efeito fotovoltaico para gerar uma corrente, um efeito onde fótons de uma frequência de limiar particular atingindo um material podem fazer com que elétrons ganhem energia suficiente para liberá-los de suas órbitas atômicas e se moverem livremente no material. Isso é melhor alcançado com semicondutores, cujas propriedades únicas, situadas entre condutores e isolantes, permitem que eles mais facilmente elevem elétrons da órbita atômica para se moverem livremente entre seus átomos. Algumas das primeiras células solares foram criadas usando selênio, como esta, criada por Charles Fritts, situada no topo de um prédio em Nova York em 1884. Um dispositivo revolucionário que produzia uma corrente elétrica consistente, mas estava alcançando uma eficiência de apenas 1%, convertendo 1% da energia que o atingia na forma de luz em eletricidade. Isso, em combinação com o alto custo do selênio, tornou uma fonte inviável de eletricidade. Para que esses dispositivos tivessem sucesso, era necessário competir com fontes de energia de combustíveis fósseis. Antes que o efeito fotovoltaico pudesse alimentar o mundo, cientistas e engenheiros precisariam descobrir como aumentar esse percentual de eficiência e fazê-lo com materiais mais baratos. Entre em cena o silício, um material semicondutor comum que formou a base da era eletrônica. Este será nosso material inicial para nossa célula solar. Vamos construir uma célula solar do zero e ver como as eficiências foram gradualmente aumentadas ao longo do tempo. Primeiro, vamos ver o que acontece quando a luz interage com um cristal de silício puro como este. A luz incidente pode fazer uma das três coisas. Ela pode ser refletida, absorvida, ou simplesmente passar direto por ela. Se a luz for refletida ou passar direto, não pode produzir o efeito fotovoltaico. O primeiro passo para melhorar nossa eficiência é minimizar a quantidade de luz que é refletida pelo material. Esta é uma energia desperdiçada que afeta nosso nível de eficiência. Na verdade, apenas 30% da luz que atinge o silício não tratado é refletida. Então, antes mesmo de começarmos, nossa eficiência máxima cai para 70%. Por esse motivo, o silício é frequentemente tratado com uma camada de monóxido de silício, que pode reduzir a luz refletida para apenas 10%, enquanto uma segunda camada com um material secundário, como dióxido de titânio, pode reduzi-la para até 3%. Texturizar a superfície do material pode aumentar ainda mais a probabilidade de absorção da luz. Se for texturizado dessa forma, a luz que inicialmente é refletida tem outra chance de atingir o material e ser absorvida. Apenas a luz que é absorvida pode potencialmente causar o efeito fotovoltaico, mas nem toda luz o fará. Precisamos de fótons acima de uma energia de limiar para aumentar a energia de um elétron o suficiente para permitir que ele se mova livremente no material. A energia de um fóton é definida multiplicando a constante de Planck por sua frequência. O silício requer fótons com 1,1 elétron-volt para produzir o efeito fotovoltaico, o que corresponde a um comprimento de onda de 1110 nanômetros. Isso está localizado aqui no espectro de luz, e qualquer luz de energia mais baixa a partir daqui para baixo não pode causar o efeito fotovoltaico. Isso é muita energia perdida, mas o silício está próximo da frequência de limiar ideal que equilibra essas duas perdas de energia.
capturando o suficiente dos comprimentos de onda de energia mais baixa, sem perder muita eficiência devido ao aquecimento do material. A razão pela qual os painéis solares perdem eficiência à medida que ficam mais quentes é bastante complicada e está fora do escopo deste vídeo, mas por enquanto tudo o que você precisa saber é que o silício equilibra melhor esses fatores para fins terrestres. Essa é uma grande perda de energia, de modo que em alguns climas, o resfriamento ativo, que utiliza parte da eletricidade gerada pelos painéis para resfriá-los, na verdade resulta em mais eletricidade sendo gerada. Passando para o próximo problema. Liberar um elétron por si só não cria uma corrente elétrica em nosso circuito. Isso apenas liberta um elétron para flutuar livremente no material. Para criar uma corrente útil, temos que forçar esse elétron ao redor de um circuito externo onde ele possa realizar trabalho. Liberar um elétron também cria um buraco com carga positiva em seu lugar, que também está livre para se mover pelo material. Se um elétron encontrar um buraco, ele simplesmente o preenche e nossa energia é desperdiçada. O próximo truque para maximizar a eficiência é limitar as chances de os elétrons preencherem esses buracos e forçá-los a entrar em nosso circuito o mais rápido possível. Para fazer isso, usamos as propriedades únicas do silício. O silício tem 4 elétrons em sua camada externa e, portanto, forma facilmente uma estrutura cristalina com 4 átomos vizinhos usando ligações covalentes, uma ligação onde os átomos vizinhos compartilham um par de elétrons. Podemos manipular esse comportamento e ajustar as propriedades do material cristalino adicionando impurezas, chamadas de dopantes. Digamos que adicionamos átomos de boro ao wafer de cristal de silício. Esses átomos de boro têm 3 elétrons disponíveis para se ligar ao cristal de silício, mas o silício quer 4. Isso cria um buraco no cristal que deseja ser preenchido com um elétron. Chamamos isso de tipo P, pois possui portadores de carga positiva. Agora, vamos dizer que criamos outro wafer de silício, mas desta vez adicionamos átomos com 5 elétrons disponíveis para ligação, como o fósforo. Novamente, o fósforo se liga ao silício, mas desta vez temos um elétron em excesso que pode flutuar livremente no material. Chamamos isso de tipo N, porque possui portadores de carga negativa. Agora, vamos colocar esses dois materiais juntos e ver o que acontece. Os buracos positivos e os elétrons negativos migram um em direção ao outro. Os elétrons vão pular para o tipo P e os buracos para o tipo N. Isso causa um desequilíbrio de carga, porque agora o lado tipo P tem mais cargas negativas, e o tipo N tem mais cargas positivas. Acabamos de formar uma válvula eletromagnética que permite que os elétrons passem em uma direção. Vamos ver como isso funciona. Suponha que um fóton com energia suficiente entre no lado tipo P da célula solar e liberte um elétron. O elétron começa a se mover pelo material e uma das duas coisas pode acontecer. Ele pode recombinar com um buraco, resultando em nenhuma corrente, ou ele pode entrar no campo eletromagnético na junção do material. Aqui, o campo eletromagnético na verdade acelera o elétron através da junção para o lado tipo N, onde há muito poucos buracos para preenchê-lo, e, além disso, o campo eletromagnético da junção na verdade impede que o elétron passe de volta para o outro lado. Uma coisa semelhante acontece no lado tipo N, onde os buracos são transportados seletivamente através da junção antes que possam recombinar. Isso significa que um lado da junção se torna carregado negativamente, enquanto o outro lado se torna carregado positivamente. Criamos uma diferença de potencial, ou em outras palavras, uma tensão. Se adicionarmos alguns contatos metálicos e um circuito de carga externo, esses elétrons passarão pelo circuito para recombinar com os buracos do outro lado. Acabamos de criar uma célula solar. Você pode notar um problema aqui, no entanto, ao adicionar contatos metálicos à superfície superior da célula solar, acabamos de bloquear a luz de entrar na célula, e assim reduzimos sua eficiência. Este é mais um problema com o qual os engenheiros tiveram que pensar cuidadosamente em sua busca para otimizar a eficiência das células solares. Ao longo dos anos, os engenheiros otimizaram tanto a forma quanto as técnicas de fabricação para minimizar a área coberta pelos eletrodos metálicos, enquanto minimizam também a resistência que os elétrons enfrentarão ao entrar no circuito externo. Um artigo de pesquisa usou otimização de topologia para projetar esses contatos elétricos. A otimização de topologia usa algoritmos para otimizar o design de objetos usando as restrições que o engenheiro insere. Usando este método para os contatos elétricos, foi produzido algo notavelmente semelhante ao sistema vascular de uma folha, e isso realmente não deveria surpreendê-lo. O tecido vascular em uma folha não realiza fotossíntese. Em vez disso, ele traz a água essencial para a fotossíntese para a folha e extrai os produtos úteis, servindo a um propósito semelhante aos nossos contatos elétricos.
portanto, é claro que as plantas desenvolveram a forma perfeita para otimizar a energia que podem absorver do Sol. As plantas tiveram milhões de anos para evoluir essa forma. No entanto, a maioria das células solares utiliza uma forma simples de grade, pois é barata de fabricar. Isso geralmente resulta em uma perda de eficiência de cerca de 8%. Todos esses efeitos resultam em células solares de silício modernas típicas tendo uma eficiência testada em laboratório de 20%. Então, o que estava acontecendo para causar essa queda para 18% após algumas horas de operação? Este problema foi o foco de centenas de artigos científicos e muitos encontraram pistas para o problema. Muitos observaram que a queda de eficiência estava correlacionada com a concentração de boro e oxigênio no silício e observaram que a queda não ocorria quando o boro era substituído por galho. Assim, sabia-se que um defeito de boro-oxigênio estava causando o problema. Outros descobriram que os defeitos poderiam ser revertidos aquecendo o silício no escuro a 200 graus por 30 minutos, mas retornariam mais uma vez quando expostos à luz. Os esforços para reduzir o problema têm se concentrado principalmente na redução da concentração de impurezas de oxigênio nos wafers de silício, que ocorrem como resultado da técnica de fabricação de wafers de silício Ksochrowski, que é a fonte de 95% das células solares de silício. Essas técnicas de fabricação ainda são um ponto de pesquisa e os engenheiros e cientistas estavam trabalhando no escuro. Pouco se sabia sobre o processo real de criação do defeito e como exatamente ele estava causando uma queda tão grande nas eficiências, deixando os engenheiros com menos informações para resolver o problema. Este artigo utilizou uma técnica de imagem especial e observou essas moléculas de boro-oxigênio se convertendo em algo que o artigo se refere como aceitadores rasos ou quando expostos à luz. Em essência, eles observaram os defeitos se transformando em pequenos elétrons que atuavam como locais de recombinação, reduzindo assim o tempo e a probabilidade de os elétrons entrarem no circuito para realizar trabalho. Com esse conhecimento, os engenheiros agora podem desenvolver melhores técnicas para prevenir esse fenômeno e, esperançosamente, ajudar a aumentar nossa capacidade de energia renovável nos próximos anos. É fácil pensar que a tecnologia chegou a um ponto tão avançado que saber onde as coisas podem ser melhoradas é praticamente impossível para a pessoa comum, mas isso simplesmente não é verdade. Um pouco de pesquisa em qualquer área revelará inúmeros problemas com os quais os humanos ainda estão lidando para resolver, basta termos sede de conhecimento e a curiosidade de descobrir como as coisas realmente funcionam na prática.